Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para ele e vendo o que estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. As leituras de hoje são bem propícias para refletirmos sobre a vocação, o chamado. Deus nos chama, Ele quer que todos nós voltemos o nosso coração para Ele e para o próximo. Por isso que na primeira leitura a gente tem, de forma tão linda, a descrição de como foi o chamado de Samuel. Deus chamando Samuel pelo nome: Samuel, Samuel. E ele, adormecido, não sabia que era a voz do Senhor. Segunda vez, Samuel, Samuel. Ele, adormecido, não sabia que era a voz do Senhor. Pensava que era Eli que o chamava. Depois, uma terceira vez, a mesma coisa. Depois Eli se deu conta: é a voz do Senhor, é o Senhor que te chama. Da próxima vez que te chamar, que escutar esta voz, diga: Senhor, estou aqui. Fala que teu servo escuta. Essa deve ser a atitude de cada um de nós. Quando sentirmos chamados por Deus, é claro que Deus não nos chama com voz humana, mas através das circunstâncias, das situações, é algo que brota no coração da gente e a gente percebe que somos chamados para um algo mais, ainda maior do que nós mesmos. É a voz de Deus, é Deus te chamando. E nós queremos atender, não importa em que momento da nossa vida Ele nos chama, em que momento da nossa vida a gente atende. O que importa é que nós possamos dizer sim a Deus. Esses discípulos que estão perto, que conhecem Jesus, diz a palavra que eles encontraram Jesus por volta das 4 horas da tarde. O que significa na Bíblia 4 horas da tarde? Já ao fim do dia, porque o dia termina às 18 horas, para o judeu o dia termina às 18 horas, e não à meia-noite como para nós. Então 4 horas da tarde já era findar do dia. E aí aconteceu esse encontro. Eles permaneceram com Jesus já no final, quase que mostrando que não importa o momento, é Deus que chama e eu quero escutar e dar sim. A forma como João Batista apresenta Jesus é muito interessante. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Quando diz eis o Cordeiro de Deus, João Batista está lembrando e dizendo que Jesus é o libertador. É o mesmo Deus que libertou o povo do Egito da escravidão. Por que Cordeiro? Porque foi o Cordeiro o símbolo da libertação do povo de Israel. Às vezes a gente não para pensar nisso, mas se a gente pegar Êxodo 12,
está lá escrito que Deus pede ao povo, antes de atravessar o mar, antes de atravessar, que eles sacrificassem um cordeiro. E esse cordeiro, depois de sacrificado, com o sangue do cordeiro, todas as portas dos judeus, dos israelitas, deveriam ser marcadas. E aí, uma vez marcadas, eles seriam poupados. Dessa forma, eles poderiam atravessar. A libertação aconteceu, então, quando o sangue do cordeiro foi assinalado nas portas dos judeus. Depois, eles se alimentaram com o cordeiro. Dessa forma, a gente entende por que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, eis o libertador, eis aquele que nos tira da escravidão, do pecado e nos leva à vida. É o mesmo Deus do Antigo Testamento, é Deus agora conosco, Jesus Cristo. É de uma profundidade teológica impressionante. Mas eu quero refletir um pouco sobre esse segmento e a pergunta de Jesus. Diz a palavra, os 2 discípulos seguiram Jesus. É interessante que coloca 2 discípulos, mas aparece o nome só de um, de André. Quem era o outro? A palavra não diz quem era o outro. Alguns estudiosos dizem que seria o próprio João Evangelista, que está escrevendo. Geralmente, quando se trata dele, ou que se trataria dele, ele não coloca o nome dele. Em alguns lugares ele coloca o discípulo muito amado. Aqui não aparece o nome do outro discípulo. Outros dizem que quando na palavra não aparece o nome, quer dizer que cada um de nós deve se colocar neste lugar. Não tem o nome do discípulo, então sou eu. Sou eu que estou lendo a palavra. Sou eu que estou escutando a palavra, estou neste lugar. Sou um desses discípulos aqui. É também uma interpretação muito interessante, muito pedagógica para nós. Voltando-se para eles e vendo o que estavam seguindo, Jesus perguntou: o que estáis procurando? Gente, é impressionante como um homem sábio, que tem todas as respostas, né? Ele faz uma pergunta. A pergunta é um modo de amar. A pergunta é um modo de extrair do outro as riquezas que o outro tem. A pergunta é um não ao fanatismo, a certas posturas radicais. A pergunta permite que o outro fale, que o outro diga alguma coisa. Se distancia do fundamentalismo. Jesus era o homem da pergunta. Qual é o maior mal da sociedade hoje? É que nós só temos respostas. Todo mundo tem respostas. Respostas sobre tudo. Respostas sobre sua vida. Respostas sobre a vida dos outros. Não há espaço para dúvida. Não há espaço para pergunta. Isso nos leva ao radicalismo. A grandeza da convivência humana está na pergunta, no perguntar. E isso os gregos já descobriram. Sócrates desenvolveu a maiêutica, que era essa pedagogia da pergunta, da sabedoria que sabe perguntar. Se você vai, muitas vezes, no psicólogo e às vezes fica incomodado que ele pergunta tanto, não se incomode, faz parte. É importante que você entre no processo de responder perguntas, de responder questões. E isso deve acontecer também na nossa casa, na nossa vida, na doçura. A pergunta tem que ter uma doçura, evidentemente. Não pode ser agressiva, mas perguntar: o que você está sentindo? O que você acha? O que você pensa sobre isso? Qual é a sua opinião? Você permite que o outro fale, porque cada um tem esta riqueza e vai saber exatamente construir uma nova relação a partir desta pergunta. Mas muitas vezes nós temos uma opinião formada sobre tudo, já dizia o poeta, né? Uma opinião formada sobre tudo. E então nós apresentamos sempre as nossas respostas prontas, fechadas, acabadas. E é por isso que existe também esse terrorismo por aí. É falta de capacidade de diálogo, de pergunta,
de se colocar no lugar do outro. Quem pergunta se coloca no lugar do outro. O que aconteceu na França esses dias, com aquele atentado terrorístico, é um pouco isso. Cada um tem sua resposta pronta e acabada. Se defende essas posições a todo custo e se mata em nome disso. Do outro lado também, mesmo sem usar a violência das armas, usa a violência das palavras, a violência da comunicação, a violência do desrespeito, de fazer desenhos, de fazer seja o que for, para ofender, porque não constrói nada certas coisas. Um responde de um jeito, outro responde de outro. Todo mundo com suas respostas prontas, com as suas opiniões formadas. E aí não há o diálogo, porque não sabe o que está dentro do outro, o que o outro tem para oferecer. Não existe pergunta. Quando a gente só tem certezas, eu digo sempre isso, eu aprendi quando eu fiz filosofia, tenha medo das certezas. A certeza pode ser muito cruel. A certeza pode ser muito dura. A certeza pode se distanciar da realidade. A sanidade mental tem a ver com a dúvida, com o questionamento, com saber esperar, não fechar uma realidade com uma opinião nossa, mas dar espaço para o questionamento. A sanidade mental está em ter dúvidas. Quando alguém me diz, padre, eu estou com dúvidas, que maravilha. Você nunca vai ser internado à força no manicômio. Tem dúvidas? Que maravilha. Vamos celebrar as suas dúvidas, os seus questionamentos. Padre, mas eu tenho dúvida da existência de Deus. Maravilha, dúvida também. Vamos buscar, busque. E Deus está pronto para te acolher nessa dúvida. A dúvida não faz mal a ninguém, só constrói e abre espaço para crescermos de forma sábia, inteligente. E Jesus era um grande fazedor de perguntas, né? E interessante que os discípulos também responderam com outra pergunta, né? Eles responderam, Rabi, onde moras? Faz outra pergunta, um diálogo maravilhoso. Permite então Jesus também se apresentar, se colocar. E ele diz, vinde ver. E aí começa a construção de uma relação madura. Eles vão para o lugar que Jesus está e permanecem com Jesus no mesmo lugar. Olha o que é que a pergunta faz. O que é o questionamento, permitir que o outro se mostre, se fale. Permaneceram no mesmo lugar, permaneceram com Ele, permaneceram com Jesus. E é isso que nós queremos, permanecer com Jesus, estar no lugar onde Jesus está, num diálogo de amor, de amizade, num diálogo de encontro. Permanecer com Jesus significa conhecer mais do Mestre, significa aprender mais com Ele. Não importa se é 4 da tarde, 3 da tarde, 2, 1 da manhã, o que importa é que você está com Jesus e aceitou estar com Ele, aceitou estar com o Mestre. Permanecer com Jesus é escutar suas palavras, é querer saber mais, é caminhar com Ele. Este é o missionário. Aprender a fazer perguntas como Jesus faz, deixar que o outro se manifeste, que o outro diga, que o outro pense. Se o mundo escutasse Jesus Cristo, se o mundo entendesse Jesus Cristo, se os casais, os lares, pais e filhos pudessem estar com Jesus e abrir espaço sempre para a boa pergunta, a pergunta que deixa o outro ser também, para que a gente possa se colocar também no lugar dele e ver o mundo a partir do ponto de vista dele também, e assim a gente criar uma identidade de diálogo, de harmonia, de respeito, sem preconceitos. Não há espaço para o preconceito, há espaço para o diferente ser aquilo que ele é. É Jesus Cristo que sara nossas feridas e cura a partir de uma relação madura de respeito, de encontro.